Olá, este vídeo é somente para responder a um comentário do professor Marco Antônio Villa, que ele fez hoje, no dia 14 de janeiro de 2020, no Jornal da Manhã. Mas antes de entrar no assunto, eu peço a você que dê o like no vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Se possível também, deixe seu comentário lá embaixo, diga se você gostou do vídeo, se não gostou, faça críticas, sugestões, enfim, seja muito bem-vindo ao canal e fique à vontade. Vamos ao assunto. Professor Marco Antônio Villa, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Voltei a assistir o Jornal da Manhã por causa da sua participação. Só assim é possível suportar os absurdos que o Rodrigo Constantino fala. Deixei de assistir o programa 3 em 1 depois da saída da Vera Magalhães, porque torna insuportável estar ouvindo os comentários absurdos do Rodrigo Constantino, que é justamente como o senhor falou, é um disco, sempre repetindo a mesma ladainha, a mesma história, cansativo demais, é o mesmo roteiro, não adianta, então não tem como. Vamos lá, mas infelizmente o senhor incorreu em um erro que a grande maioria da imprensa comete. O que é que acontece? O senhor foi comentar, foi falar de um assunto sem se aprofundar no tema, certo? Justamente sobre o INSS. Eu sou servidor do INSS, sou servidor da casa e venho reclamando de muitas coisas há muito tempo, desde quando eu entrei lá, conheço os problemas do INSS. Agora, o INSS digital é uma coisa utópica que o governo inventou para poder não contratar mais mão de obra qualificada, não contratar mais servidores para analisar benefícios e para outras atividades que carecem no INSS. E agora inventou essa história de contratar temporariamente militares da reserva. Enfim, o que é que acontece? O senhor disse que agora é tudo automático, não entende por que precisa contratar mão de obra para poder analisar, diminuir essa fila, etc., que é uma incompetência. Mas não é bem assim, professor. Como é que funciona, certo? O sistema. Você pode ir lá alterar os dados e informar? Sim, requerer benefícios, etc. Você pode fazer isso? Pode, mas quais são os dados que você vai poder alterar? Ora, somente dados de contato, endereço, telefone, e-mail, é isso que você pode alterar. Ora, você não tem como fazer a alteração de um vínculo empregatício lá no CNIS, você não pode fazer isso de forma alguma, de maneira nenhuma, ou alterar o valor que está assinado na sua carteira, você vai lá no CNIS e altera o valor, você não pode. Seria inimaginável, porque senão 99% das pessoas iam correr para o meu INSS e iam começar a colocar períodos lá. Então isso não é possível, certo? E o senhor sabe muito bem que para um sistema processar dados, informações, ele precisa de quê? De dados. E alguém precisa alimentar esses dados, certo? Então, mais do que nunca, o sistema ele carece de dados. Há necessidade de alimentar o sistema, colocar dados no sistema para que o software possa processar o requerimento do benefício. É simples. Eu criei esse esquema justamente para explicar ao senhor como é que funciona e a todos que assistirem a esse vídeo. Então vamos lá, como é que funciona? Ora, pessoa jurídica, certo? Ela deve informar o INSS quem trabalha, qual o salário, desde quando trabalha, quando que entrou, quando que saiu da empresa, etc. Mas o senhor sabe muito bem que muitas empresas nunca transmitiram essa informação, ou se transmitiram de forma atrasada, ou transmitiu errado, ou não deu baixa na carteira, etc, etc, etc. Várias falhas. O senhor sabe muito bem também que os maiores devedores da Previdência Social, embora a imprensa não fale, são as prefeituras municipais, as que contratam servidores por concurso público ou não, através de contratos temporários fraudulentos de trabalho, certo? Então, essas prefeituras, elas não informam ao INSS quem é que trabalha, desde quando entrou, qual é o período que trabalha, qual é o salário que trabalha. Portanto, o banco de dados do INSS fica deficitário, certo? Não tem como o sistema pegar um período que não foi informado, ou que foi informado errado, ou que foi informado fora do tempo que deveria ter sido informado. O sistema ele não considera esse período, ele descarta esse período. É assim que funciona.
certo? E se a pessoa não contribuiu e se ela pode ter o direito de contribuir em atraso, o sistema também não tem como fazer essa análise, o sistema não tem como processar esses dados, por quê? Porque eles não existem, ou se existem, eles estão errados, certo? Foram informados fora do tempo, etc, etc, etc. Então, quando uma pessoa requer um benefício, por exemplo, uma aposentadoria por idade, certo? Aposentadoria por idade, o INSS vai analisar, o sistema vai analisar. Quando ela requer um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, vai acontecer a mesma coisa. O sistema vai analisar se essa pessoa tem direito a esse benefício. Mas o Renato Vieira, o presidente do INSS, ele falou que automaticamente só são concedidos 2% dos requerimentos de aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, 98%, certo? Precisa que um servidor faça essa análise. Por quê? Porque tem alguma informação errada, tem algum dado ali que é o servidor que tem que analisar se pode se alimentar do sistema do INSS ou não, principalmente em relação a aposentadorias especiais, aposentadoria que tem tempo especial, que o trabalhador trabalhou exposto a agentes nocivos. Aí sim, esse mesmo é que não é concedido de forma automática de forma alguma, porque precisa passar por um servidor do INSS. É assim que funciona. As aposentadorias por idade, já 23% são concedidos de forma automática, mas os outros 77% vêm para um servidor analisar. Então é assim que funciona. Se tiver tudo ok, é concedido. O sistema do INSS defere o benefício de forma automática. Mas veja bem, somente 23% dos requerimentos de aposentadoria por idade são concedidos de forma automática. E a aposentadoria por tempo de contribuição, somente 2%. Por quê? Porque as empresas não informam da forma correta. Tem erro ali. Na maioria dos vínculos das pessoas tem erro. A empresa não informa da forma correta, informa fora do prazo, informa valores errados, etc. Não recolhe para a Previdência. Enfim, são muitos problemas que somente um servidor pode analisar. Então o sistema capta esses requerimentos, faz análise. Se a pessoa, se tiver tudo certinho no sistema, que é quase impossível, certo? O sistema ele vai analisar se a pessoa tem a idade, se a pessoa tem o tempo e se ela implementou os requisitos do benefício. Implementando, o benefício é deferido. Não implementou, o sistema não conseguiu detectar, ele não nega o benefício. Não é indeferido automático. Não. O sistema ele faz o quê? Manda para o servidor do INSS. O servidor vai ter que analisar se aquela pessoa tem direito ou não ao benefício com base na documentação apresentada. É por isso que precisa de mão de obra. É por isso que precisa de servidor. É por isso que precisa de pessoas analisando os documentos. É assim que funciona. Se pegar a aposentadoria rural, vixe, não tem de jeito nenhum. Não tem benefício automático, aposentadoria rural automática. Não existe de jeito nenhum. Por quê? Porque o servidor tem que analisar a documentação, se está conforme a lei, se ele tem um tempo mínimo, etc. É impossível ser de forma automática atualmente. O governo está tentando implementar os sistemas para poder alimentar e conceder de forma automática, que é uma realidade que a gente pode ver daqui a 30, 40, 50 anos. Essa é que é a grande verdade. Então, professor, precisa sim de mão de obra. Agora, o governo querer trazer militares da reserva para atender ao público, eu quero ver. Porque é muito complexo, principalmente após a reforma da Previdência, o direito previdenciário está uma complexidade gigantesca. E lá no INSS, o servidor ele não só digitaliza o documento e autentica, como o presidente falou, como o Rogério Marinho falou. Não é assim que funciona. As pessoas vão lá, querem saber quando é que pode se aposentar, qual é a melhor aposentadoria. Então o servidor vai ter que falar de 5 regras de transições. Não é fácil. E ele vai ter que ter conhecimento de todas as outras situações, quanto é que a pessoa tem que contribuir, certo? Se ela vai ter direito ao benefício salário maternidade, quantas contribuições ela tem que fazer, qual o valor da contribuição, quanto que ela pode contribuir, se ela é contribuinte individual, se é facultativo, e aí vai pegar militares da reserva, vai dar um treinamento meia boca e vai dizer, se vire,
atenda, vai ser difícil. Então esse foi o vídeo para responder ao professor Marco Antônio Villa. Muitíssimo obrigado, força, foco, fé e avante!